Seja muito bem-vinda à aula O Deixar. Hoje nós vamos falar sobre o deixar no contexto de relacionamento com o sogro ou com a sogra. Muitos pais têm dificuldade de viver essa nova fase dos filhos, o que acaba ocasionando alguns atritos entre sogros e noras, mas o que é mais comum é entre sogras e noras. A palavra deixar, gente, ela aparece nas escrituras de uma forma muito profunda, como um mandamento mesmo de Deus que nos chama a tomar decisões importantes em nossas vidas, especialmente no casamento. Nós vamos ver isso quando o Senhor instrui Abraão lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. Aqui Deus chama Abraão para deixar a terra e a sua parentela para poder ter um novo começo, uma nova jornada. E isso não é apenas sobre sair fisicamente, sabe, gente? Mas também sobre deixar para trás controle, influências da família de origem, para poder seguir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Esse é um tipo de deixar que nos prepara para a criação de uma nova família com o cônjuge, em que as prioridades acabam mudando. Agora, lá em Gênesis 2:24, nós vemos o princípio que se aplica diretamente ao casamento. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse deixar no casamento, gente, ele é crucial e não significa abandonar de uma maneira negativa, significa criar uma nova unidade. O casamento é onde você se une ao seu cônjuge e estabelece um novo lar, com novos desafios, com tudo que isso acarreta. O deixar a sua família de origem é uma transição que Deus nos chama para fazer para que o nosso casamento seja uma prioridade. Como eu falei para vocês, o deixar não quer dizer abandonar. O deixar significa independência física e emocional. Quando você se casa, uma das maiores mudanças é estabelecer ali com o seu cônjuge, né? Construir a família a partir de vocês. Vocês irão se tornar a principal prioridade um do outro. E essa mudança exige uma nova lealdade e uma nova maneira de fazer escolhas também, sempre considerando a união de vocês em primeiro lugar. Em outras palavras, o casamento não pode ser uma extensão da sua família de origem. Ele precisa ser uma nova unidade, uma unidade dependente de você e de seu cônjuge, né? Na qual o seu cônjuge e você devem ser ali, se tornar uma única pessoa, né? Uma única carne, conforme o princípio bíblico. E para ficar mais claro, eu quero compartilhar com vocês a diferença entre família de origem e família nuclear. A família de origem é aquela de onde nós viemos, como pais, irmãos, parentes, é a família que nos formou. Por outro lado, a família nuclear é uma nova unidade entre você e seu cônjuge. É a família que vem de vocês. E após o casamento, a prioridade de ambos deve ser a família nuclear. Agora nós vamos falar sobre os conflitos que podem surgir depois do casamento com a família de origem, decorrente de um não entendimento, quando eles não entendem muito bem esse direcionamento que é dado pelo Senhor. Como os filhos devem lidar diante disso? Bom, primeiro é muito importante lembrar o princípio de honra aos pais e aos sogros, né? Porque aos seus pais e aos pais do seu cônjuge. A Bíblia nos ensina, lá em Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe. E honrar, gente, não significa ser submisso ou permitir que a família de origem interfira diretamente no seu casamento. Significa tratá-los com respeito, com amor, com dignidade. No entanto, isso precisa ser equilibrado, sabe? Para que haja a independência necessária para preservar a saúde do casamento. E nós, mulheres, enquanto esposas, nós precisamos ajudar os nossos maridos nesse papel, pois é um mandamento do Senhor, gente, ele precisa cumprir. E nós podemos fazer isso tendo clareza de que não há uma competição entre você e a sua sogra. Por mais que do outro lado possa haver essa competição, foque em cumprir o seu papel como esposa, sendo a melhor esposa que ele poderia ter. Outro ponto muito importante é estabelecer limites saudáveis com os sogros. E isso, gente, é essencial. E também não significa rejeitá-los ou ignorá-los. Isso significa definir o que é aceitável dentro do seu casamento, entre você ali e o seu cônjuge. E a comunicação clara com o seu marido sobre como lidar com a família de origem é fundamental. E nesse caso, nós como esposas, nós precisamos evitar impor limites diretamente aos sogros. Qualquer limite que venha a ser imposto deve ser feito pelo filho.
Quando o problema for com os seus sogros, com os pais do seu marido, por exemplo, o seu marido poderá se posicionar. E quando o problema for com os seus pais, é você quem deverá se posicionar. E para finalizar, eu quero destacar que o relacionamento com os sogros, esse relacionamento ele deve ser baseado em respeito, levando em conta que a família nuclear sempre deve ser uma prioridade. Porque o casamento, gente, é uma aliança sagrada. E se hoje você vive algum conflito, se você ou seu marido tem dificuldade de cortar o cordão umbilical com a família de origem, ou se você tem dificuldade de se posicionar a favor da sua família nuclear, ore e peça ao Senhor para que Ele trabalhe em seu coração e no coração do seu marido também, com maturidade, com discernimento, com sabedoria e com posicionamento perante ao que a palavra do Senhor nos diz, que é que nós precisamos manter ali a nossa família nuclear como nossa prioridade, em nome de Jesus. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos abordados nessa aula, vocês podem me enviar uma mensagem, tá bom? Eu espero que tenha ficado tudo esclarecido, mas qualquer coisa vocês podem me mandar. Que Deus abençoe a vida de vocês.